E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse super mundial, cara. Vamos trabalhar hoje aí a terceira rodada do grupo A e B desse super mundial juntos. E, cara, um super mundial que não vem sendo muito fácil para mim. Tinha começado muito bem, indo bem pra caramba e depois começou a entrar zebra atrás de zebra. E, cara, meu resultado piorou demais. Puxou até pro negativo. Já tô no negativo nesse Super Mundial. Mas, como sempre, aqui pra você eu tô pra mostrar a realidade, os fatos. E é assim, o trade, a vida é assim. Às vezes no campeonato você tem uma expectativa alta, que vai ser tudo bom. E as coisas não rodam do jeito que a gente quer. Como é que a gente continua seguindo, fazendo nossas posições de valor que a gente sabe que dá dinheiro. Porque o longo prazo não falha. Então, vamos juntos trabalhar esses jogos que são muito interessantes aqui e eu vou te explicar todos os cenários, beleza? Vamos começar às 14 horas com o grupo B, grupo do Fogão, Atlético de Madrid e Botafogo, Seattle Sounders e PSG. Cara, esse grupo é um grupo que tá, eu acho que todos os grupos quase estão embolados, né? Então, um grupo bem interessante. A gente tem o Botafogo em primeiro colocado com 6 pontos. Se o Botafogo empata esse jogo, ele vai para 7, classifica em primeiro lugar. Show de bola. Se o Botafogo vence, ele também classifica em primeiro. Aqui não tem segredo. Caso o Botafogo perda esse jogo por 1, por 2 a 0, por qualquer resultado de 2 gols, o Botafogo não perde a sua posição para o Atlético de Madrid. Quer dizer, não perde sua posição para o Atlético de Madrid em caso de vitória do PSG, né? Em caso de empate ou derrota do PSG, aí sim o Atlético de Madrid sobe para primeiro e o Botafogo fica em segundo, isso com qualquer vitória do Atlético de Madrid. Então, tudo vai depender dos jogos para classificação. Mas, se o Atlético de Madrid precisa pensar, cara, como eu me classifico com certeza nesse grupo? Se tu é o Atlético de Madrid, tu vai querer isso. Com um resultado de 3 ou mais gols. 3-1, 4-1, 5-2 e enfim. Então, para mim, o Atlético de Madrid vem para buscar resultado, para vencer e para vencer com saldo. Porque se não fizer esse resultado, cara, vai depender que o Seattle Sounders, o fraco Seattle Sounders, que tomou do Atlético de Madrid, que tomou do Botafogo, vença ou empate com o PSG, cara. E você depender do Seattle Sounders, eu vou ser sincero para vocês. Eu acho mais fácil o Atlético de Madrid dar 3-0 no Botafogo do que o Seattle Sounders empatar com o PSG. Ah, nos números das estatísticas não diz isso. Beleza, os números são... Eu acho mais fácil acontecer isso. Cara, o Atlético de Madrid não é um time ruim, não tem um ataque ruim. Beleza que o Botafogo fez um grande jogo e tudo, mas eu acho mais fácil isso acontecer. Então, pra mim, se eu sou o Atlético de Madrid, eu venho firme, eu venho forte nesse jogo. Se eu sou o Botafogo, cara, eu sei que eu tenho um contra-ataque, eu sei que eu tenho uma vantagem imensa. Eu ia tentar administrar essa vantagem e tentar aproveitar os contra-ataques, os contras, pra ampliar o jogo. Então, eu já desenhei o cenário do jogo, cara. Pra mim, o cenário é o quê? Lei Botafogo, tentar ficar a favor do Atlético de Madrid, tentar ficar a favor das bolas paradas do Atlético de Madrid, que são muito boas, e se ligar muito, muito mesmo nos contra-ataques do Botafogo, porque essa é a principal arma do Botafogo. Tem sido assim que ele ganhou o jogo contra o PSG, tirando o jogo contra o Seattle, que o Seattle era bem mais fraco. É o jogo que o Botafogo vem jogando, contra-atacando rápido. E, cara, tomar muito cuidado, porque o Botafogo já deu um head pra gente, mas esse é o jogo. Goleada do Atlético de Madrid. Cara, é foda pegar um goleado do Atlético de Madrid, mas pode ter valor, porque o time, cara, vai precisar fazer saldo. Se abrir o 3-0, não acredito que vai se trancar. Com certeza vai puxar o freio, mas não vai se trancar. Então, também com o 3-0 tu já tá quase com uma free bet muito boa. E daí tu pode tomar uma decisão de fechar ou alguma coisa assim, dependendo do desenhar do jogo. Pra quem trabalha, eu acho que pode ser uma boa sim. Esperaria o live, não pegaria nada pré-live, mas no live acho que é muito bom. E tô bem esperançoso para esse Lei Botafogo. Na real, tô bem esperançoso. Conhecendo os times brasileiros, cara, que são aqueles times que quando estão com resultado bom, cara. O Botafogo, cara, se falasse agora, Botafogo perdeu de 2-0 e classificou, tenho certeza que o Botafogo ia aceitar, cara. Eles querem a classificação. Então, conhecendo o time brasileiro, eu acho que o Botafogo vai vir bem trancadinho para esse jogo aqui.
Não espero muita coisa do Botafogo, não. Pode ser que surpreenda. O mercado não está acreditando tanto. Essa hora do Atlético Madrid subiu. O Atlético Madrid não fez jogos tão convincentes, essa é a real. Fez um jogo péssimo contra o PSG. Depois um jogo ok contra o Seattle, mas nada demais. Não venceu de 3-0 do Seattle Sounders, vai vencer do Botafogo? Mas é o que eu falo. Jogo é jogo. Próximo jogo, cara, Seattle Sounders contra o PSG. Esse aqui, cara, não tem muito o que falar. O PSG precisa da vitória para se classificar. O PSG ganhou, tá classificado. Se o PSG ganha, ele já tá classificado. Aí eles vão ver quem vai sair, se é o Atlético Madrid ou o Botafogo. Aí a disputa vai ficar entre eles. Lógico, o Botafogo com muita vantagem. Se ficar empate entre o Botafogo e o PSG, no caso, o PSG tem a vantagem em cima do Botafogo, né? Se ficar um empate triplo, que é o único empate que dá pra ter, na verdade, seria o empate triplo, aí vai depender muito do saldo. Mas o PSG tem muita vantagem no saldo, cara, porque é o saldo dos confrontos diretos. O PSG fez 4-0 do Atlético Madrid, perdeu pro Botafogo, então não tem como o PSG ficar fora vencendo, porque o saldo dele é muito bom mesmo. Então, venceu, tá dentro, vai pegar o fraco Seattle Sounders. Não tem o que dizer, cara. Aqui não tem nem odd. PSG deve massacrar, deve ganhar sem muitas dificuldades. Isso é o que eu acredito. Acho que não vai ter odd para trabalhar. Vai ser estilo jogo do City ontem. E é até complicado, cara. Meu foco realmente vai ser no Atlético Madrid e Botafogo, que é onde tem odd, onde dá para trabalhar. Próximos confrontos às 10 da noite. E lembrando que o Botafogo não vai poder jogar sabendo quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser os adversários que eles vão pegar. Mas o Palmeirinhas, o Inter Miami e o Porto Al-Ahly vão saber sim. Porque esses grupos se enfrentam. Então, quem ficar em primeiro, Botafogo, PSG, o Atlético Madrid, e quem ficar em segundo vai enfrentar os opostos. O primeiro pega o segundo pega o primeiro do grupo A, que vai ser esse próximo confronto aqui que a gente vai trazer. Cara, grupo A, a gente tem Palmeiras na liderança com 4 pontos, Inter Miami em segundo com 4 pontos e Porto com 1 ponto. Pra surpresa de muitos, cara, o Porto eu já sabia que não ia vir bem, que não ia ser aquele grande europeu, porque não foi na temporada, mas me surpreendeu o Porto perder pro Inter Miami, cara. Me surpreendeu, sim. Não posso dizer que não. Eu esperava o Porto e Palmeiras classificando aqui com certa facilidade. E agora a gente tem aqui uma situação interessante. Todos os times têm chance de classificação e, ao mesmo tempo, Porto e o Al-Ahly dependem dos outros. Cara, se o Palmeiras empata esse joguinho aqui, Palmeiras está primeiro colocado, Palmeiras e Inter Miami, Palmeiras primeiro, Inter Miami segundo, e estão classificados. E vão ver quem vão pegar. No caso, Palmeiras pegaria o segundo colocado, que a gente não sabe quem é, e o Inter Miami pegaria o primeiro. O que vai deixar muito interessante esse jogo é se o PSG passa em primeiro do grupo. Por quê? O Palmeiras vai se interessar muito mais pela primeira posição e o Inter Miami também. Porque, cara, beleza que o Botafogo foi um bom time, ganhou do PSG, mas ninguém quer pegar o PSG, cara. Todo mundo sabe que ele é o mais forte. Então, os times vão tentar fugir do PSG, que é um provável classificado. Caso o Palmeiras perca, o Palmeiras vai depender do resultado do outro jogo. Então, para o Palmeiras, perder não é interessante, nem para o Inter Miami. Essa questão de buscar a posição pode colocar eles num risco. Cara, esse jogo eu tenho minhas dúvidas assim gigantes. Por quê? Para mim, o Palmeiras é muito melhor e consegue a vitória se quiser. Eu acredito que é melhor que o Inter Miami. Não vai ser um jogo fácil, mas também a gente tem que ver o fator. O empate classifica os dois, então não tem por que nenhum dos times se expor muito. Acho que ambos os times vão jogar pro empate. Eu acho que pode sim ser um jogo de compadre, aquele jogo que nenhum vai se expor muito e os dois vão para a última fase. Realmente o único fator que eu acho que pode prejudicar muito o empate nesse jogo é se o PSG ficar em segundo, que é algo muito provável, porque se o PSG ficar em primeiro, na verdade, eu falei segundo, mas é ficar em primeiro, porque é algo bem improvável. Porque aí pode ser que o Inter Miami comece a pensar, cara, eu não quero pegar o PSG, eu vou pra cima, eu vou tentar vencer. E o Palmeiras pode ficar no risco. Acho que o Palmeiras é mais time, acho que o Palmeiras é um time ótimo para esse tipo de jogo, para esse tipo de controle, de não se expor muito. O Inter Miami é um time que dá muito espaço
Então, se o Inter Miami resolver vir para cima, vai dar muito espaço pro Palmeiras. Eu acho que esse jogo, caso um time esteja sendo eliminado, vai ter uma tendência muito boa para over, mas se tiver empatado, cara, deve ser bem under mesmo. Então é um jogo que vai depender muito do que os times vão querer. E a gente não consegue identificar isso. É diferente quando a gente tem aquela necessidade clara. Aqui a gente não tem uma necessidade clara. Para deixar o cenário claro, um empate garante os dois nas mesmas posições que estão. Uma vitória, inverte. Caso o Inter Miami vença, inverte a posição aqui. E aí o Palmeiras vai depender do resultado do próximo jogo, que vai ser aqui o jogo, no caso, do Porto e Al-Ahly. Cara, Porto e Al-Ahly não estão numa situação legal, estão dependendo de outro jogo, mas tem que fazer a parte deles se quiserem sonhar com essa classificação. Ambos times só interessa a vitória. O empate garante a eliminação dos dois, então precisam vencer. O Porto vem favorito, é considerado o melhor time, mas eu acho que o Al-Ahly vai dar bastante trabalho, cara. O Al-Ahly foi um time que empatou com o Inter Miami, mas jogou muito melhor, na minha opinião, o primeiro jogo. O segundo jogo contra o Palmeiras não fez um jogo fácil também, mas também acabou perdendo ali de 2-0. O Palmeiras acabou que foi um pouco mais dominante, mas não foi um jogo tão simples, tão fácil, mas o Palmeiras realmente se mostrou para mim o melhor do grupo. Com certeza o melhor time, foi o que jogou melhor as duas primeiras partidas. E, cara, o Porto acabou empatando com o Palmeiras, perdeu de virada pro Inter Miami, né? Golaço do Messi e tudo. E agora vão buscar. Eu acredito que o Porto é um pouco superior, vai tentar dominar o jogo, vai tentar buscar a vitória, mas tem que tomar muito cuidado. Esse time do Al-Ahly sai muito bem e esse ano um dos pontos fracos do Porto é justamente essa defesa. Então, muito cuidado nos contra-ataques do Al-Ahly, muito cuidado nas bolas paradas de ambos os times, são bolas paradas boas, eu acho que pode até valer a pena comprar, apesar que tá muito difícil comprar bola parada nesse Super Mundial, mas é um jogo bem complicado, cara, e a motivação desse jogo vai depender muito do resultado do outro. Se o time vê que os outros times estão empatando, se o time vê que o jogo não tá se desenhando, pode ficar muito ruim. E no caso do Porto, pior, porque se a gente vê um Palmeiras vencendo, vamos supor, o Palmeiras abre 2-0. Mesmo que o Porto ganhe, o Porto está eliminado. Porque o Inter Miami tem a vantagem do confronto direto em cima do Porto. Então, só a vitória do Al-Ahly colocaria o Al-Ahly nessa disputa contra o Inter Miami, já que eles empataram. A mesma coisa ao contrário. Se o Inter Miami está vencendo, aí o Al-Ahly já está eliminado, porque não teria chance. Então ainda tem todo esse jogo aqui. Cara, esse grupo tá meio embolado, mas pra mim também tá muito decidido. E eu vou ser sincero com vocês. Me surpreenderia muito, muito mesmo, se o Inter Miami e o Palmeiras não passassem, cara. Eu acho que esse empate no final tá muito casadinho. Tem muita chance de sair realmente o empate, porque às vezes o time vai estar ganhando, aí vai segurar ainda mais o resultado, aí o time acaba conseguindo um empate no final. Tem toda a questão de saldo, não é só vencer, tipo, o Porto só tem chance de ultrapassar o Palmeiras, então precisa vencer e torcer para uma vitória do Inter Miami. Quando vencer aqui, como empatou com o Palmeiras, vai para o critério de saldo, então ainda tem que tirar esse saldo negativo e não é fácil, porque vai ter que vencer aqui por 2 gols de diferença. Então tem todo esse quesito. Para a classificação do Porto, precisa de uma vitória do Inter Miami, que não vai ser fácil, principalmente pegando o adversário, está numa situação muito difícil. Para a classificação do Al-Ahly, precisa de uma vitória do Palmeiras, que seria mais fácil, mas ele também tem que vencer o Porto. Então tá muito, muito, muito difícil para esses times de baixo se classificar, cara. Eu acho que essa classificação tá muito, muito casada mesmo, porque se a gente vê um Porto vencendo, o Inter Miami não precisa mais nem se preocupar. Porto está de 2-0. Se o Inter Miami perder, ele está classificado. Então, tem toda essa questão do confronto de desempate, que nesse caso está favorecendo muito os times de cima, muito mesmo. Então, estou numa situação bem segura, bem confortável. Pessoal, essa foi a análise. Amanhã a gente volta. Eu estou pensando em fazer live nesses jogos, mas ainda não é certeza. Então, para você acompanhar se vai ter live ou não aqui nesse mesmo canal do YouTube, só tem 2 jeitos. Ou você se inscreve e ativa o sininho das notificações, ou entra no canal do Telegram e no meu Instagram. Eu indico você fazer as 2 coisas. Se fizer, grande abraço, tamo junto e até amanhã.